gente finalmente chega na parte de impulso e quantidade de movimento. Pessoal, isso daqui é importante, tá? Já caiu algumas vezes no Enem e provavelmente vai cair de novo, tá? E a gente tem que saber algumas definições. A primeira coisa que a gente tem que saber é a quantidade de movimento ou momento linear. O que é um momento linear ou quantidade de movimento? É o ρ, essa letra grega, né, que parece o P, né, que é o ρ. ρ vai ser o produto da massa pela velocidade. Então é esse aqui que é o momento linear. É um vetor, tá, que é a seta. Ele vai dizer para a gente a quantidade de movimento mesmo que o objeto vai ter. Ou seja, quanto maior o vetor quantidade de movimento, maior vai ser a velocidade dele, tá? E a constante que está ligando essa igualdade, né, que faz a quantidade de movimento ser igual à velocidade, né, é a massa. Então, multiplicando a velocidade pela massa, a gente chega na quantidade de movimento. Bom, e a gente sabe, né? Olha para essa igualdade aqui. Está falando que a quantidade de movimento é uma constante, né, massa, vezes o vetor velocidade. Então, é um múltiplo da velocidade. Vamos supor que o seu carro está aqui com essa velocidade, né? Essa velocidade V. Vou chamar aqui de V. E a quantidade de movimento é a mesma direção e mesmo sentido que a velocidade, né? Não tem sinal de menos aqui para ser sentido oposto. E só de ser igual aqui, a direção dos dois já são iguais. Porque eu estou falando que a quantidade de movimento, em outras palavras, é um múltiplo da sua velocidade. O que quer dizer? Que vai estar na mesma direção e mesmo sentido aqui. Vai estar nessa direção aqui, né? Só que vai ser maior ou menor a depender da massa do objeto, tá? Vou desenhar maior porque a gente sabe que a massa do carro tem que ser maior do que 1, né? Então, m maior do que 1, v vezes um número maior do que 1 vai ser maior do que o próprio v. Então, estaria aqui mais ou menos a quantidade de movimento desse carro. Então, nas unidades, né, do sistema internacional, vai ser a unidade de massa, quilograma, vezes a unidade de velocidade, metros por segundo. Quilograma vezes metros por segundo, tá aqui. Já o impulso, gente, vocês sempre, quando vocês forem tentar lembrar de um conceito físico, vocês têm que conseguir entender o sentido que esse conceito traz para vocês. Quando fala de impulso, o que vocês pensam? Eu penso na minha cabeça uma pessoa, imagino uma pessoa dando um salto. Porque a gente fala, né, quando a pessoa vai pular, que ela está pegando o impulso. Então, vamos fazer o desenho aqui. Tem um solo aqui e aqui está o pé da pessoa pegando o impulso, tá? Pé da pessoa aqui, todo errado, né? Mas é porque eu não sei desenhar mesmo não. A força que a pessoa faz no solo é devido à força das panturrilhas dela, né? Eu vou desenhar a panturrilha fortona aqui, tal, né? Que também tem a ver com a força-peso, porque ela está sendo puxada para a terra aqui, né? Para baixo. E aí, o que ela vai fazer é vencer a força-peso, ou seja, ela vai fazer uma força com a panturrilha dela, que vai fazer a força de contato aqui, né? Como ela está em contato com o chão, vai ter a resultante da força que a panturrilha dela vai fazer no chão, vai ser para cima, né? Lembra da terceira lei de Newton? É a mesma força, com a mesma direção, com sentido contrário, mesma intensidade. Então, a força que a panturrilha dele faz para o chão aqui, através do pé, vai ser a força que o chão vai empurrar você para cima, por isso que você sai do chão. Tá? Aqui é o peso e aqui é a força externa que você fez, né? Ok. Essa força que você está fazendo, quanto maior o tempo que você pegou esse impulso, maior vai ser o impulso, não vai? Pensa que você tem que pular. Você tem que pular. Se você abaixar bastante, ficar bastante tempo fazendo aquela força naquele ponto de contato e depois pular, você vai ter muito mais impulso do que se você só encostar o pé e pular, sem pegar impulso. Seu pulo não vai ter impulso nenhum, você vai mais baixo, consequentemente. Então, o impulso ele é proporcional à força que você aplica no chão e também proporcional ao tempo que essa força agiu. Tá? Quanto mais tempo você tem para pegar o impulso, maior vai ser o seu impulso. E quanto mais forte é a sua panturrilha também, né? Maior vai ser o impulso. E aqui é o exemplo da panturrilha, mas esse é só um exemplo. Vocês podem
tem impulso de diversas formas e maneiras possíveis. Aí a gente faz um exemplo para contextualizar isso. E um teorema interessante, tá? Que talvez não vai ser cobrado, né? Mas é legal de vocês saberem, é que o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, quando você varia a quantidade de movimento de um objeto, pode ser você aqui que estava parado, né, empurrando o chão com o seu pé, sua panturrilha está aqui empurrando o chão. Antes de você entrar em movimento, ou seja, antes de você saltar, você está fazendo uma força aqui durante um certo tempo. Então, você tem um impulso, certo? Certo. A partir do momento que você saltou e está nessa altura aqui, o seu pé, você está nessa altura, panturrilha, você variou a sua altura, né? Delta H, você tem uma diferença de altura aqui. Então, significa que você também tem uma velocidade para cima, né? Se você tem uma velocidade para cima, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento, né? O Q ou o ρ, né? Tanto faz, é massa vezes velocidade. Beleza. Se você tem velocidade, você tem massa, você tem quantidade de movimento. E aí, o que você vai fazer? Você também teve o impulso que você pegou aqui, não teve? Esse teorema fala para a gente que o impulso que você pegou durante aquele tempo, né, que você ficou fazendo a força, vai ser a variação da quantidade de movimento. Tá certo? E é basicamente isso.